Oi pessoal, sou Matheus Cabot, responsável pela audioaula, digamos assim, para vocês hoje. E vamos falar sobre magia elemental. Eu tenho 23 anos, sou wicano há uns bons anos, mas de 2 a 3 anos foi que eu decidi ter uma comunhão com minha fé. Vivê-la e praticá-la, estudá-la diariamente, enfim, eteriamente em minha vida. Para falar sobre magia elemental com vocês, eu vou utilizar alguns autores que eu vou informando ao longo da aula e vou seguir um roteiro prévio que me foi passado, que consiste em 4 pontos, que são os 4 elementos, os elementos e sua relação com os signos, os espíritos elementais e o chamamento a esses elementais e esses elementos. Falar sobre magia elemental é falar sobre magia, ia falar sobre vida, ia falar sobre bruxaria e falar sobre os elementos elementais é inerente a toda e qualquer prática mágica. Para isso, eu vou começar com uma citação do livro A Poder da Bruxa, de Laurie Cabot, na qual ela fala: certas coisas são sempiternas. A magia é uma delas. Deriva das raízes persas e gregas magos e magos, que significam sábio. A palavra inglesa mage, significando magos ou homem que praticam as ciências ocultas, provém delas. As bruxas estão entre os magos que participam na obra da criação a fim de alimentar as pessoas e proteger a terra. A magia não pertence a nenhuma cultura, sociedade ou tribo. Ela é parte da sabedoria universal. Os produtores de magia em todos os séculos e em todas as culturas desempenham e desempenharam papéis semelhantes e compartilharam de características similares. Quer fossem chamados de bruxas, xamãs, sacerdotes, sacerdotisas, sábios, feiticeiros, curandeiros ou místicos, eles sabiam como curar os doentes, reunir os rebanhos, fazer medrar as searas, assistir nos partos, rastrear a influência das estrelas e dos planetas, construir templos e cômoros sagrados. Conheciam os segredos da terra, os poderes da lua, os anseios do coração humano. Inventaram a linguagem, a escrita, a metalurgia, a lei, a agricultura e as artes. Seus rituais e cerimônias, seus feitiços e sortilégios, suas orações e sacrifícios eram e são expressões de sua unicidade com a fonte de toda a vida, a grande mãe de todas as coisas viventes. Por que eu decidi começar com essa fala? Porque, de fato, como ela diz aqui muito bem, a magia ela está inerente em toda a fonte da vida, né? Em tudo que é vivo tem magia, porque tudo que é vivo é sagrado, é fruto da união da Grande Mãe com Deus Pai. E os elementos, onde entram nisso? Os elementos são também essa potência criadora. Os elementos, eles são tudo o que é vivo, eles estão em tudo que é vivo, eles estão em tudo que é sagrado. E quando eu digo em tudo que é vivo, eles compõem, eles são e eles estão não só na natureza, não só nos animais, como principalmente e também em nós mesmos. Nós somos sagrados, nós somos vivos e nós carregamos os elementos dentro de nós. Temos como base os 4 elementos: água, fogo, terra e ar, que são os elementos primordiais ou no sentido de princípio, né? São aqueles que são a base de toda a vida. Temos a água, que ela é símbolo da nossa força vital, né? A água que é a maior parte de nosso corpo. Temos o ar, que é a nossa respiração, que é fundamental para que consigamos seguir vivendo. Temos a carne, que é a terra, que é o nosso corpo, que é o que nos sustenta. E temos o fogo, que nada mais é do que o nosso coração que pulsa, que é a nossa paixão, que é a nossa efervescência criativa, que é a nossa intensidade, que é a nossa personalidade enquanto pessoas. Então, os 4 elementos, eles nada mais são do que o que compõe o nosso corpo, do que compõe a nossa vida e do que compõe tudo ao nosso redor. Temos a terra, temos as águas dos mares,
temos os ares, as ventanias, as nuvens, temos o fogo, do sol, da energia. Então os elementos, eles são isso, eles são a vida. E a vida, ela é magia. Eu gosto muito dessa citação porque deixa isso bem claro. Quando diz que a magia não pertence a nenhuma cultura, sociedade ou tribo, que ela é parte da sabedoria universal. Dito isso, entendendo os elementos e os elementais enquanto essa criação e essa unidade criadora e base de toda a vida, eu vou ler uma segunda citação para vocês do mesmo livro, em que a Laurie Cabot, a autora, vai falar um pouquinho mais desse sentido de criação, que é: toda religião é sobre criação, não simplesmente as histórias e lendas de como um criador ou criadores produziram o universo, mas como os homens, mulheres e crianças participam na geração corrente do universo. A criação nunca está concluída, é um processo contínuo e eterno. Em algumas tradições nativas, as pessoas cantam para que o sol se levante ao nascer do dia e cantam para que ele se ponha ao crepúsculo. Há nisso uma sabedoria profunda que não pode ser repudiada pela afirmação de que o sol pode perfeitamente nascer e pôr-se sem ajuda humana. A conversão do dia em noite e do inverno em primavera devem ser atividades tanto humanas quanto divinas. Como seguidores da velha religião, as bruxas tomam parte ativa no que chamamos de girar a roda do ano e participam no curso das estações. Somos co-criadoras do universo. Essa citação é importante porque a gente tem que perceber que nós fazemos parte dessa magia. A gente, quando busca conhecer a magia, busca conhecer a bruxaria, busca conhecer os deuses e todos os mistérios, a gente sempre acaba buscando muito para fora, quando tudo isso também está presente dentro de nós, não só nesse tema dos elementos e dos elementais, como em qualquer campo de estudo no que tange magia e bruxaria. Então esse é mais o sentido de apelo de se ver sagrado, se ver capaz, se ver possível. O conhecimento, claro, a gente sempre vai buscar fora, mas ele é alimentado, ele é desenvolvido dentro de nós. Então nós temos essa potencialidade e nós somos sagrados o suficientes para desenvolver todos esses compreendimentos. Agora indo então mais para dentro do nosso tema e seguindo o segundo tópico, que é os elementos e os signos. Claro, nós carregamos todos os elementos dentro de nós, mas cada elemento, assim como vocês compreenderão quando eu falarei mais sobre os elementais, cada um deles tem também suas características. E a partir dos ensinamentos da astrologia, que claro, nem todos precisam manusear com tanta precisão, nem todos precisam ser craques no tema, o conhecimento das estrelas fez com que nós e nossas personalidades fossem decodificadas, e a correlação com os elementos deixa tudo isso muito claro. Eu vou ler para vocês agora um outro trecho, na verdade são citações que eu retirei do livro Anuário da Grande Mãe, da autora Mirella Ford, na qual ela faz as correlações entre os signos e os elementos, que é o segundo tópico da nossa aula. E aí eu vou ler para vocês a partir do elemento água. Câncer é um signo de água, regido pela própria lua, ligado à sensibilidade e vulnerabilidade emocional, às raízes ancestrais, à família, principalmente às mães, ao passado, à percepção psíquica. Peixes é um signo de água, imbuído de sensibilidade emocional e psíquica, compaixão, inspiração criativa e acesso às outras dimensões, subconscientes e supraconscientes. Escorpião é um signo de água, de intensa emoção e magnetismo. As palavras-chave são sexualidade, possessividade, controle, transformação, cura e interesses místicos. Citei 3 signos que são do campo das águas, e algo que foi bem característico a esse elemento dentro de nós é justamente o campo do emocional e o campo da sensibilidade, o campo dos sentimentos, porque a água ela vem com todo esse fluir, né? Os nossos sentimentos e as nossas emoções são fluidas. Já o signo de fogo começa com Leão, que enfatiza a expressão criativa e individual,
a expansão da capacidade de amor, a coragem, a determinação e o poder. Áries é também um signo de fogo, caracterizado pela iniciativa, impulso, rapidez, entusiasmo, individualidade e audácia, regido por Marte, o planeta do deus da guerra. Sagitário é um signo de fogo. Seu impulso dominante é direcionado para a liberdade física, mental, emocional e espiritual, transpondo barreiras e limites, buscando a expansão. Os 3 signos de fogo, então, são representados por aquilo que o fogo tem na sua mais imediata ação, que é o calor. Então, os signos de fogo trazem todo o calor que é a chama da vida, todo o entusiasmo, toda a empolgação, toda a paixão de fazer, de conquistar, de criar. E isso é o que deixa os signos de fogo expansivos, né? Leoninos ocupam os espaços. Áries é conhecido por ser um signo muito alto, barulhento, porque tudo isso faz parte das características que o elemento de fogo traz para dentro de nós, que todos nós carregamos, uns mais, outros menos. Temos agora os signos de terra, que começa com Capricórnio, que é formal, estruturado, prático e realista, propício para fornecer as bases e ordens à vida, e ordenar a vida. Virgem é também um signo de terra, que promove a ordem, a estruturação, os detalhes, a busca da perfeição, o senso crítico, a responsabilidade e o serviço. Touro é um signo de terra, que necessita de segurança, rotina, é paciente, prático, determinado, porém rígido e apegado aos sentidos. Como a terra ela é base de toda a vida, ela é a nossa maior estrutura. A terra seja onde nós habitamos e seja também a terra carne do nosso corpo. É onde tudo, a nossa vida enquanto indivíduo e a nossa vida enquanto coletivo se estrutura. É o que nos solidifica. Portanto, os signos de terra trazem essa característica como principal em sua personalidade, que é justamente a busca por um espaço que é seguro, organizado, concreto, material, e isso depois vão aparecer também quando falarmos dos elementais. Partindo para os signos de ar, temos 3. Aquário é um signo de ar que favorece a consciência social, as mudanças, as preocupações humanitárias, a impessoalidade, o racionalismo e a inventividade. Libra é um signo de ar, simbolizando a busca do equilíbrio tanto no nível pessoal quanto no de relacionamento, regido por Vênus, o planeta e deusa do amor, beleza e harmonia. Gêmeos é também um signo de ar, inquieto e curioso, que busca os conhecimentos intelectuais e mudanças profissionais, afetivas e existenciais, enfatizando a diversidade e mutabilidade. O ar, portanto, como supõem esses 3 signos, é o elemento que traz em nossa personalidade o intelecto, o raciocínio, a preocupação, traz isso que é de inerente a nós, que é o nosso pensamento, que é a nossa pessoalidade, que é também, como diz Aquário, a nossa capacidade de inventividade, de criatividade, de harmonia, signos que são muito regidos por um pensar. Então, pensando a todo momento. Assim como o Libra é conhecido por ser confuso, porque não consegue, né, tem que balancear tudo isso, é porque de fato o signo de ar traz essa necessidade do raciocínio. Isso abre as portas para o nosso tema principal, que são, então, esses espíritos elementais. Nós compreendemos, então, a função dos elementos em nossa vida, seja vida à natureza e seja vida a nós mesmos, e conseguimos ver de forma leve como que os elementos se demonstram dentro de nós, a partir dos signos. Claro que cada pessoa ela tem o seu signo principal, que é o seu signo de Sol, mas nem sempre ela tem as características do seu signo de Sol mais afloradas, e aí vai depender do seu mapa astral. Eu, por exemplo, eu sou leonino, porém tenho muitos signos de terra no meu mapa astral. Então eu tendo a ser uma pessoa muito organizada, muito centrada, calma, tranquila, muito sólida. Porque mesmo o meu signo de Sol sendo fogo, o meu mapa tem em sua grande maioria signos de terra, que como eu falei, buscam por essa necessidade de estabilidade quase que material, né? Uma clareza e uma certeza.
o estudo sobre os elementais nada mais é do que o estudo desses elementos na natureza. Como que esses elementos se relacionam na natureza, no campo mágico, uma vez que a natureza ela é o nosso espaço sagrado para a nossa prática mágica. E esse intermédio, essa sensibilidade a tudo que é vivo se dá através dos elementais. Quando pensamos em seres elementais, temos de forma automática uma interpretação ou um senso comum de fato seres materiais, corpóreos. Né? Temos de forma rápida a imagem da fada, e não necessariamente trata-se de fadas e duendes. A imagética da fada, a imagética dos duendes é uma interpretação. Porém, quando a gente fala de elemental, a gente fala sobre espíritos elementais. Falamos sobre seres de energia. Falamos sobre forças vitais. Falamos sobre aquilo que rege a natureza e faz a manutenção dos espíritos da natureza, que fazem a manutenção do equilíbrio da natureza. Nós temos 4. Assim como temos 4 elementos base, água, fogo, terra e ar, temos 4 seres que regem esses elementos, que são água, as ondinas, fogo, as salamandras, terra, os gnomos e ar, os silfos ou sílfides. Mais uma vez, os elementais, eles são aquela força vital que está inerente a cada um desses elementos. Não necessariamente é um ser corpóreo que habita ou que manuseia esses elementos, mas pode ser inclusive os próprios elementos. Ou, obviamente, principalmente, estão e são a presença mágica na natureza. Eles são a força vital da natureza. E eles são a própria mágica da natureza. O intermédio entre nós e a natureza e o intermédio entre a nossa proposição mágica e o retorno da natureza, tudo isso se dá através dos elementais. As flores têm os seus elementais, o ar tem o seu elementar, o sol tem o seu elementar, que são os seres sagrados, que são os guardiões, que são os que habitam esse campo. Pensando nisso, antes de eu detalhar mais cada um dos seres elementais, já que eu falei sobre o sentido de guardiões, tem algo que é muito interessante, que quando a gente trabalha de forma ritualística com magia, temos uma prática mágica de se abrir o círculo e chamar os 4 cantos. Para isso a gente faz ou vemos muitas pessoas fazendo de forma irresponsável ou sem de fato o conhecimento que se é, de chamar os guardiões das torres de observação do norte, sul, leste e oeste. Então, eu lembrei de um livro que chama Os Mistérios Wiccanos, de Raven Grimace, na qual ele dedica um capítulo inteiro para esses guardiões dos elementos. Eu vou ler para vocês, bem breve, do que seriam esses guardiões. E ele começa assim: os guardiões formam um conceito comum à maioria das tradições wiccanas, apesar de serem vistos de modo diferente pelos diversos sistemas. Os guardiões são conhecidos como Grigori, particularmente pelos bruxos tanárricos da Itália, também chamados de bruxos das estrelas. A Tanarra preservou os antigos mistérios estrelares e através de sua doutrina que podemos compreender quem realmente são os guardiões num senso mais elevado. O fato de os antigos segredos estelares terem sido preservados na Itália fica evidente nos escritos de Américo Vespúcio. Ele descreve com perfeição a constelação do Cruzeiro do Sul e menciona que ela seria visível a partir da antiga Mesopotâmia. Sua descrição foi escrita muito antes que qualquer navegante ocidental tenha navegado suficientemente ao sul para que pudesse avistar toda a constelação. No folclore bruxo da Itália, os guardiões são citados no antigo mito da Estrega, recontado em Arádia, o Evangelho das Bruxas. Nessa lenda, encontramos as palavras: então Diana dirigiu-se aos pais do início, às mães, aos espíritos que existiam antes do primeiro espírito. Esses espíritos são os Grigori, também conhecidos em algumas tradições como os Antigos. Os guardiões
formam uma antiga raça que evoluiu para além das necessidades da forma física. Segundo as doutrinas misteriosas, eles viviam há um tempo sobre a Terra e podem muito bem ser a origem da lenda da antiga Atlântida ou da Lemúria. Em algumas lendas, diz-se que os guardiões teriam se originado das estrelas. Pode até ser possível que eles tenham uma ligação com o Antigo Egito. Nas doutrinas misteriosas do Egito, uma das frases-chave para acessar o templo era: apesar de ser um filho da terra, minha raça vem das estrelas. Nos antigos cultos estelares da Mesopotâmia, havia 4 estrelas reais, conhecidas como senhores, as quais eram chamadas de guardiães. Cada uma dessas estrelas regia um dos 4 pontos cardeais comuns à astrologia. Esse sistema único deve datar de aproximadamente 3.000 anos antes da era cristã. A estrela Aldebaran, quando assinalava o equinócio vernal, mantinha a posição de guardião do leste. Regulus, determinando o solstício de verão, era o guardião do sul. Antares, assinalando o equinócio de outono, era o guardião do oeste. Fomalhaut, marcando o solstício de inverno, era o guardião do norte. Torres com símbolos dos guardiões foram erigidas como forma de culto, e seus símbolos eram ali depositados como forma de evocação. Tais torres eram chamadas de zigurates, montanhas cósmicas, e crê-se que possuíam 270 pés de altura. Em parte, serviam de primitivos observatórios astronômicos e eram construídas com 7 terraços representando os 7 planetas conhecidos na época. Durante os ritos de chamada, os símbolos dos guardiões eram traçados no ar, usando-se tochas ou bastões rituais, e seus nomes secretos eram pronunciados. O livro, então, Os Mistérios Wiccanos, as Antigas Origens e Ensinamentos, vai discorrer sobre diversas outras maneiras de se ver esses guardiões, diversos outros mitos, porque como eu falei, a magia ela é inerente a toda a vida. Então muitas pessoas interpretam, muitas sociedades interpretaram os ensinamentos naturais de diversas formas. Mas esse trecho é importante de se ler, porque quando a gente trabalha com os elementos, com magia dos elementos, magia dos elementais, e quando a gente vê uma grande e uma enorme prática de pessoas que abrem círculo mágico, chamando salve os guardiões das torres de observação do norte, sul, leste e oeste, pedindo a força dos elementos de cada um desses pontos cardeais, é importante entender o que são esses guardiões. Continuando então com os elementais, como eu falei, temos 4. Ondinas para a água, salamandras para o fogo, gnomos para a terra e silfos para o ar. Mais uma vez, são seres de energia, são forças vitais. Claro que muitas pessoas têm experiências de visualização dessas energias em formas materiais. Porém, depende do seu grau de estudo, depende da sua entrega mágica na prática que você está realizando, depende principalmente da vontade desses seres em se mostrarem, e quando o fazem, se mostram cada um à sua maneira, porém, mesmo que não visíveis de forma material a todos os momentos, eles podem sim ser sentidos a todo momento. Porque, mais uma vez, nós também somos sagrados e carregamos esses elementos, e a força vital desses elementos conosco. E aí, uma vez que cada um desses elementos, cada um desses elementais, são senhores de um elemento, e como eu falei brevemente anteriormente, cada elemento impera uma característica dentro de nós mesmos, esses elementais, portanto, trabalham também com algumas especificidades em sua prática mágica, que são as salamandras, que são os elementais do fogo, governam o calor, a iluminação, a paixão, a excitação. Tudo que é ligado ao fogo, ao calor da vida, ao calor de nós, tudo que nos motiva, tudo que nos aquece, ele é regido pelas salamandras. E nós podemos atraí-las com o uso das velas, com uma boa meditação ao sol, com o contato com o calor do sol, automaticamente com o nosso suor, quando a gente pratica exercícios físicos e o nosso corpo se aquece
Nós podemos sentir a presença das salamandras quando nós acendemos as chamas de um caldeirão e temos as faíscas borbulhando, quando nos sentimos de fato preenchidos com o calor da vida e com o calor da magia. São as salamandras que estão agindo conosco, em nossas práticas mágicas. E, mais uma vez, mesmo que elas não apareçam necessariamente de formas físicas, idênticas a qualquer um de nós, todos nós temos a liberdade, claro, dado a um grau de conhecimento, de interpretá-las, de senti-las e de ser verídica a nossa experiência com os elementais. Eu digo só isso porque às vezes a gente fica ansioso, quero ver um silfo e eu quero ver na forma de uma fada com asas e quero ver na forma de uma borboleta e talvez não acontecerá. Porém, não quer dizer que não esteja acontecendo a magia ali. A magia está nos pequenos detalhes. As ondinas, elas governam nossos rios de emoção. São elas os elementais da água. E uma vez que governam nossos rios de emoção, são elas que imperam também a nossa sensibilidade e a nossa intuição. A água ela tem um poder de purificação muito grande. Ela tem um poder de nos renovar muito grande. Quando a gente quer de fato tirar de nós todas as nossas energias negativas, nós fazemos um bom banho de limpeza. E aí nós temos toda a nossa emoção, todo o nosso sentir, toda a nossa sensibilidade renovada. E esse é o poder da água e é assim que imperam as ondinas. Elas estão presentes em todo banho que a gente toma, todo banho sagrado, toda a chuva principalmente que a gente toma. Quando colocamos as nossas pedras para serem purificadas no banho de chuva, são as ondinas que trazem todo esse poder de cura para a água, são todas elas que renovam de fato as nossas emoções. E é muito interessante porque a água não só está na maior parte do que compõe o nosso corpo, como as ondinas, uma vez que são elas que imperam as nossas emoções, as nossas sensibilidades, são elas que estão presentes em nossas lágrimas, que é quando expurgamos as nossas mais profundas emoções, as nossas mais profundas sensações. As ondinas são as que nos ajudam em todo esse processo sentimental. E nós podemos atraí-las, sim, com contato extremo com as águas e também com as nossas emoções, tomando um bom banho purificador para que a gente busca lavar a nossa alma, como diz o ditado popular, nadando num vasto mar, buscando também todo ano novo, toda virada de ano, quando a gente pula 7 ondas, quando a gente toma um banho de mar, a gente busca justamente essa renovação espiritual. É algo que todo mundo faz sem se dar conta. Nós tomamos banho de chuva buscando lavar a nossa alma, ou seja, mais um contato purificador com as ondinas. Nós temos o cálice em nosso altar, que é também para simbolizar a fonte de vida e purificação, ou seja, a força vital de sensibilidade, intuição e emoção das ondinas. Então é um elemental muito sensível. Nós podemos conversar com as ondinas através das nossas sensações no sentido de conversa mesmo, de abrir o nosso coração, de pedir por elas sabedoria, de pedir que elas estejam presentes nesse processo de purificação que passamos a todo momento. Nossa vida é cíclica e sempre temos momentos de purificação. Também temos os gnomos, que governam o elemento terra. São eles os elementais da terra. Como eu falei para vocês, dei o meu próprio exemplo, o exemplo do meu mapa, que tem um grande volume de elementos terra que afagam o meu elemento fogo principal e que faz de mim uma pessoa muito centrada. Os elementais da terra são os elementais que governam o trabalho, a criação, a ambição, trazem a disposição, a perseverança, o entusiasmo, extrema disposição em acordar, em aproveitar o nosso dia, em fazer, em criar, em perseverar nos nossos planos. Estamos entusiasmados, queremos trabalhar, queremos criar, queremos crescer. Essa é uma grande presença dos elementais da Terra na nossa vida. Isso é interessante também para a gente trabalhar como aprender a trabalhar com os elementais a partir das nossas próprias necessidades, porque a gente
nem sempre está em equilíbrio em todos esses campos da nossa vida, assim como a natureza por vezes não está, dado também principalmente a como nós a agredimos. Então, a força dos elementais é justamente trazer todo esse equilíbrio para a Terra e para nós, para a Terra e para nós. Os silfos, os últimos, são os que governam o ar. Governam, como eu falei anteriormente, falando ali dos signos de ar, governam o intelecto e os nossos pensamentos, governam o poder da nossa mente. Eles estão em nossa respiração, que é também uma força vital de nossa vida, mas não só em nossa respiração, como em nossa inspiração. Quando a gente respira, a gente inspira e expira. Esse é o ato do respirar, que é o inspirar e o expirar. E o inspirar, que é, sim, atrair para dentro de nós todo o ar da vida, enchendo nossos pulmões, tem também o sentido de inspiração, encher não nossos pulmões de ar, como encher o nosso corpo de vitalidade, de força criativa. Quando nos sentimos inspirados, estamos cheios de vida para realizar. E é assim que os silfos atuam em nosso intelecto, atuam em nossa respiração, nos trazendo vida, nos trazendo sustentação, como atuam em nosso intelecto, nos trazendo a criatividade, nos trazendo a inteligência e o nosso raciocínio. A gente pode atrair como? A gente atrai os silfos e entramos em contato com os silfos aproveitando uma bela brisa, saindo ao ar livre, respirando, enchendo o nosso pulmão com essa vitalidade, porque o ar ele está inerente a todo momento. Os silfos, quanto interpretados com suas asas, são rápidos e imperceptíveis, porque assim o vento é. Então a gente deve sair ao campo livre, encher os nossos pulmões com nossas respirações e aproveitar esse momento em contato com os silfos, que é toda essa vitalidade, que é toda essa inspiração, que é toda essa sabedoria, que é todo esse intelecto, essa inteligência, que é toda a nossa imaginação, nosso poder imaginativo. E assim nós nos sentimos quando estamos em grande contato com esse elemento e com esse elemental. E como atrair esses elementais para a nossa vida? Aqui, claro, eu falei dicas básicas, como chamar as salamandras, estando em contato com o sol, trabalhando com nosso fogão, cozinhando, manuseando tudo que é quente, estando em contato com o calor da vida. Assim como disse que a gente pode se atrair das ondinas e seu poder purificador de emoções com um bom banho de chuva, chorando mesmo as nossas emoções para fora, tomando um bom banho que vai lavar a nossa alma. Podemos nos aproximar dos gnomos que governam o trabalho, saudando a terra, criando e de fato praticando. Quando temos uma rotina de prática mágica ativa, nós estamos nos aproximando dos gnomos, eles trabalham conosco, eles nos ajudam em nossas conquistas, assim como também diz que podemos nos aproximar dos sílfides das sílfides que governam o ar e o intelecto, nos permitindo inspirar toda a fonte de vida e toda a fonte de criatividade, desenvolvendo a nossa mentalização, a nossa imaginação, o nosso poder mágico. E é assim que a gente se encontra em contato com os quatro elementos. E uma vez que buscamos a sabedoria dos quatro elementos, os elementais estão conosco, porque são eles que trazem a sabedoria desses elementos. Nós podemos fazer oferendas para cada um deles. Quando nos sentimos tristes, podemos pedir às ondinas que nos ajudem, podemos fazer oferendas para elas, podemos pedir às sílfides e às sílfides que nos inspirem nesses momentos de estudo, assim como quando criamos projetos, pedimos a companhia dos gnomos para prosperar nesse trabalho, assim como pedimos o entusiasmo das salamandras para que a nossa vida também se encha de calor, se encha de potência, e é assim que a gente se aproxima de todos eles. Eu vou utilizar agora um livro chamado Dança Cósmica das Feiticeiras, da autora Starhawk, em que ela traz alguns exercícios com cada um dos quatro elementos. Todos os exercícios eles começam com uma técnica chamada de concentração e centralização, que nada mais é você se concentrar a ponto de se perceber parte da natureza. Esse exercício ele é simples, ele pede que você sente-se de forma ereta, com sua coluna bem esticada, mas ainda assim confortável, e que você respire fundo. Toda vez que você respirar fundo, você vai inspirar toda a vitalidade da vida, porém,
vai sentir toda a energia vital vindo do chão no qual você se encontra, subindo desde a ponta do seu cóccix, por toda a extensão da sua coluna, fazendo com que você perceba a sua coluna como um tronco de uma árvore, e toda essa força vital que você sugou lá debaixo das raízes da terra vai subir por sua coluna, chegar até o topo da sua cabeça, ali subindo por sua nuca e expandindo através da sua cabeça, como os galhos expandem-se da ponta de uma árvore. Uma vez centrado, você pode praticar pequenos exercíciozinhos para se sentir mais próximo desses elementos. E aí, começando pelo ar, ela chama de meditação do ar. Então você fique de frente para o leste, que é a direção qual se encontra o ar. Você vai se concentrar e centrar, que é essa técnica na qual falei, e vai respirar profundamente. Respire e torne-se consciente do ar enquanto ele flui para dentro e para fora de seus pulmões. Sinta-o como o sopro da deusa e absorva a força vital, a inspiração do universo. Deixe que sua própria respiração incorpore-se ao vento, às nuvens, às grandes correntes que varrem o campo e o oceano com o movimento da terra. Vá repetindo e vá percebendo esse poder que tem a nossa própria respiração, como quando nós respiramos, nós estamos nos unindo ao ar, nos unindo às nuvens, nos unindo a toda a natureza, e perceba como nos revitalizamos com tudo isso. E depois sempre agradecendo. Salve, iluminada a Senhora do Ar. Depois, uma breve meditação ao fogo. Você vira-se então para o sul, concentra e centra-se mais uma vez, e torne-se consciente da fagulha elétrica dentro de cada nervo, enquanto impulsos pulam de sinapse para sinapse. Perceba e conscientize-se da combustão dentro de cada célula, enquanto o alimento é queimado para liberar energia. Deixe o seu fogo unir-se à chama da vela, à fogueira, ao fogo da lareira, ao raio, à luz das estrelas e à luz do sol, unindo o espírito resplandecente da deusa. Perceba como nosso corpo ele é um caldeirão borbulhando energia. Perceba como nosso corpo está todo momento trabalhando, nos aquecendo, produzindo energia para nós mesmos. Perceba como nós temos o fogo presente dentro de nós. Então diga: salve, deusa do fogo. Eu agradeço. Depois, para fazer uma meditação da água, vire-se de frente para o oeste. Concentre-se e centre-se. Sinta o sangue fluindo através dos rios de suas veias, as marés líquidas dentro de cada célula do seu corpo. Você é líquido, uma gota congelada do oceano original que é o útero da Grande Mãe. Descubra os calmos lagos de tranquilidade dentro de você, os rios de sentimento, as correntes de poder. Afunde profundamente no poço da sua mente interior, abaixo do nível da sua consciência. Perceba-se mergulhado dentro de você mesmo e como você é um oceano, e como você é um oceano sagrado e potente como o útero da mãe. Então diga: salve, serpente das profundezas do mar. Para se conectar com a terra, fique de frente para o norte. Concentre-se e centre-se. Sinta então seus ossos, seu esqueleto, a solidez de seu próprio corpo. Conscientize-se de seu corpo, de tudo que possa ser tocado e sentido. Toque o seu corpo. Sinta a força da gravidade. Sinta o seu próprio peso. Sinta a sua atração para a terra. Sinta a sua conexão com a terra. Você é um traço natural, uma montanha em movimento. Una-se a tudo que vem da terra. Una-se à grama, una-se às árvores, aos grãos, às frutas, às flores, aos animais, metais e pedras preciosas. Retorne ao pó, à matéria orgânica, retorne à lama.
Perceba-se como você é, o corpo da deusa. E quando perceber, diga salve, mãe das montanhas. E mais uma vez agradeça. Esses são 4 exercícios super simples para você perceber os elementos dentro de você e para perceber a potencialidade dos elementais. Tudo que está ao nosso redor ele é mágico. Tudo que nós tocamos tem uma potencialidade mágica. Todos podem alcançar o conhecimento, todos podem se conectar com a natureza, todos podem ter uma vida sagrada e uma vida de pura magia. E a magia e a bruxaria, como aquele primeira citação do livro O Poder da Bruxa, de Laura Cabot, que foi com que eu comecei essa aula, a magia ela está em tudo. E todos são sagrados o suficiente para viver essa magia. E se conectar com os elementos é se conectar com a origem de todo esse poder. Os elementais, eles são os guardiões que trazem para nós todo esse poder, que nos fazem sentir a presença desses poderes, que nos aconselham, que nos guiam, que nos equilibram. Trabalhar com os elementais e com os seres mágicos, de tudo que é vivo, de tudo que é natural, nada mais é do que trabalhar com os guardiões da Grande Mãe, com os guardiões da Terra, com os guardiões dos elementos, com os guardiões da vitalidade. E era essa a mensagem que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês passem a perceber tudo que está ao entorno de vocês. Perceba como os silfos, como as salamandras, como os gnomos, como as ondinas estão ao nosso redor a todo momento e como a gente pode ouvi-los, pode tocá-los e podemos percebê-los a partir do momento em que a gente dá um passo a mais na nossa vida mágica. Então essa é a minha mensagem e um super beijo para todos vocês.